insegurança na sua vida? Deixa eu perguntar de outra forma. Você se sente seguro ou segura nas suas decisões, nas suas opiniões? Ou ainda, qual tem sido o motivo, os fatores que te levam a ter insegurança? Ou qual a razão da sua insegurança? Essa pergunta é bem pertinente, eu tenho certeza que, de alguma maneira, nessa noite, eu estou conseguindo fazer você pensar. Porque o motivo de muitas pessoas serem hoje infelizes e indecisas é a insegurança que elas carregam em suas mentes. E uma mente insegura é uma mente indecisa. E uma mente indecisa traduz em ações indecisas, em procedimentos ou comportamentos indecisos. E aí é que fica evidenciada, ou evidente, a diferença de pessoa para pessoa, de situações para situações. Eu vou te mostrar isso, vem comigo. Vou mostrar isso para você aqui, à luz da palavra de Deus. Eu queria que você prestasse atenção aqui. Olha, faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Então, há quem faça diferença entre dia e dia, mas há outros que julgam ou consideram ou determinam que sejam iguais, a mesmice, sem mudanças, todos os dias. E aí vem um conselho do próprio Deus, do próprio Espírito Santo aqui, né, através do apóstolo Paulo, aos romanos, né? Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Viu aí? Quer dizer que a segurança, né, ela vem quando nós tomamos decisões. E para tomar decisão, você tem que fazer diferente. Ora, só tem diferença quem faz, quem age, quem manifesta uma atitude diferente. Você vê que ele é bem claro aqui, que há pessoas que fazem diferença de dia para dia. Olha, se ontem foi ruim, hoje não quer dizer que vai ser ruim novamente. Eu estou vivendo uma situação crítica, está difícil, eu estou vivendo momentos de uma pressão espiritual na minha mente muito grande. Mas isso foi ontem ou tem sido nos últimos dias, meses, anos, não importa. Mas eu tomo agora uma decisão de pensar diferente, de agir diferente, de buscar a Deus, de agir a minha fé. Porque sim, olhe para mim, por favor, você tem fé, sim. Você tem uma fé aí dentro de você suficientemente capaz de mudar essa situação que você está vivendo, de mudar os teus pensamentos, os teus comportamentos. E aí, por causa dessa atitude diferente, que é uma atitude de fé firme, segura e determinada, é que você vai ver a diferença na tua vida. Essa é a grande, digamos, a grande jogada, digamos assim, da fé, a grande consequência, o resultado de tomar decisões diferentes em cima de situações diferentes. Ninguém é igual. Por isso, as reações e os comportamentos são diferentes. Os que fazem diferença, agindo pela fé, vencem. E você pode vencer hoje. Você pode vencer agora. Você que me assiste de qualquer lugar do Brasil, você que me ouve aí através de uma transmissão de rádio, ou assiste aí pelo o seu smartphone, o seu tablet, o seu computador, ou mesmo aqui nessa emissora, está no ar o programa Obreiros em Foco, mostrando a você que tudo pode ser diferente se você fizer diferente. Nós vamos, durante o programa, responder perguntas. Você, a partir de agora, inclusive, pode ligar aqui para o programa, deixar o seu nome, deixar a sua situação, aquilo que tira a sua paz. Você vai ser atendido e você vai desabafar com os nossos atendentes, né, que estão na nossa central de atendimento, recebendo a sua chamada nesse exato momento. Você vai falar
por exemplo, qual é a sua insegurança? O que faz você estar hoje abatido, desanimado? Por que a tua vida tem sido sempre igual? Ou seja, nivelando por baixo, negativamente falando, tem sido sempre a mesmice. Você vai desabafar, vai buscar ajuda e no final desse programa nós também estaremos orando por todos vocês. Tá certo? Vamos então ao pastor Paulo Luiz, que está já na nossa central de atendimentos e a partir de agora, já com as linhas aí, pastor Paulo, queria até que o senhor falasse o nosso número aí, para que as pessoas possam ligar, e aí atrás estão os atendentes, aí nós temos levitas, né, pastores, nós temos aí esposas, pessoas que estão a partir desse momento inteiramente à disposição daqueles que precisam de socorro, né? Boa noite, pastor Luiz, seja bem-vindo. Boa noite, bispo, tudo bem? Tudo bem. E estamos sim nessa fé. E o senhor falou uma coisa muito interessante. Hoje pode ser o dia da mudança, o dia da diferença para essa pessoa. Assim que ela fizer a ligação dela para a nossa central, nosso pronto-socorro da alma, através do número 3573-3535, 0 operadora, né? 11 3573-3535, ela vai sair da situação na qual ela se encontra, vai receber uma injeção de fé e ter uma vida transformada. Hoje pode ser o dia da diferença na vida dessa pessoa que entrar em contato conosco. Muito bem, então, mais uma vez aí, 3573-3535, operadora 11, para qualquer lugar do Brasil, você pode ligar para este número e nós estaremos, inclusive, enviando resgate até você que precisa de socorro. Também aqui conosco no estúdio o bispo Iranildo, né, que estará respondendo as perguntas aqui no programa de hoje. Bispo Iranildo, mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, bispo Antônio, boa noite a você de casa, Deus te abençoe. Você pode ligar, deixar registrada a sua pergunta e à luz da palavra de Deus estaremos esclarecendo para você, trazendo para você essa revelação daquilo que Deus quer nos ensinar. Pode ligar, deixar sua mensagem, com certeza estaremos respondendo. Bom, eu queria mostrar para vocês o resultado do trabalho social, né, que nós temos realizado. Inclusive, quando você liga para cá, você pode assistir aí, é o trabalho que a igreja tem feito, e nesse caso, através do Unisocial, distribuindo alimentos e roupas. E mais que isso, mais do que o alimento físico, que é a roupa que cobre, que agasalha, que protege, que veste o corpo físico, nós também temos levado uma palavra de fé para os mais necessitados, como você vai ver agora. Acompanhe. Mesmo com o avanço da vacinação, as restrições chegando ao fim, tudo voltando ao normal, o Brasil segue com altos índices de desempregados, endividados e famílias em situações bem precárias. E movidos por um espírito solidário, os voluntários da Universal seguem intensamente realizando suas obras sociais. Tem uma criança pequena, tem um adolescente, então não tem sido fácil. E graças a essa ação da Universal vem nos ajudando bastante, graças a Deus. São alimentos, roupas, kits de higiene, tudo distribuído gratuitamente a inúmeras pessoas que muitas vezes já se sentem desprezados pela sociedade. Na hora que a gente mais necessita, né? Estou desempregada e a cesta veio para ajudar, não somente a cesta, mas as bênçãos de Deus também, né? Está vindo em direção a mim também. As pessoas também recebem auxílio espiritual como orações, orientações e uma palavra de fé que acende a esperança de que, independente da situação, é possível sim tudo mudar. E você também pode nos ajudar. Procure a Universal mais próxima e faça sua doação. Saiba que um simples gesto solidário pode levar alegria e alento a quem muitas vezes já se sente esquecido pela vida. Bem, isso significa que cada unidade, cada igreja universal do Reino de Deus, ela se torna, né, numa unidade arrecadadora desses donativos, dessas doações de alimentos e roupas. Então você pode se dirigir em qualquer igreja universal do Reino de Deus e ali também, se você desejar nos ajudar nessa empreitada, nessa batalha grande de levar não só a palavra, obviamente, mas também o alimento, né, físico e a roupa, você pode fazer, então, a sua doação levando aí 1 quilo ou mais, né, um kit completo, se você desejar,
de alimentos não perecíveis para a gente montar as cestas, como nós temos feito ao longo dos anos, e aproveitando essa sequela, essa situação que nós estamos vivendo aí por consequência da pandemia. Nós vivemos hoje uma pandemia econômica, as pessoas estão muito carentes, muito necessitadas e, obviamente, passando fome. Então, nós estamos nessa empreitada para poder, de alguma maneira, minimizar a fome. E você pode nos ajudar nessa batalha fazendo também a sua doação. Bom, nesse sábado próximo, nós estaremos dando continuidade, né, na reunião dos discípulos do estudo do livro Eis-me Aqui. Deixa eu mostrar aqui, do Bispo Macedo. Eis-me aqui, Senhor. Né? Inclusive, daqui a pouquinho, já eu vou colocar para você aqui um trecho da reunião deste último sábado, onde nós tivemos a presença do Bispo Macedo e ele deu uma palavra muito especial. A gente vai colocar aqui um trecho. Mas antes, só lembrando a você que nós vamos dar continuidade nesse próximo sábado, onde parou, né? E onde nós nos programamos para continuar aqui. O Bispo Júlio vai dar continuidade. Eis-me aqui, disse o Senhor Jesus. Aqui na página 28, né? Aqui, ó, na página 28 do livro, aqui dando continuidade ao estudo do livro Eis-me Aqui. Então, nesse próximo sábado, né? A partir das 18 horas, aqui no Templo de Salomão, e em transmissão também para todo o Brasil. Falando nisso, vamos lá ao pastor Gabriel, né, que tem experiência dele, a experiência pessoal dele, ao ler o livro Eis-me Aqui. Pastor Gabriel, por favor. Olá, bispo, e a todos que nos assistem. Olá. Meu nome é Gabriel, estou como pastor auxiliar fazendo a obra de Deus há 6 anos e meio. Estou atualmente aqui na cidade de Ouro Verde, no interior do estado de São Paulo, e venho aqui compartilhar um pouco da minha experiência ao meditar nesse livro, o livro Eis-me Aqui, destinado aos servos. E aqui nesse livro, ao meditar nele, você vai encontrar a resposta onde muitos servos, muitas pessoas têm com respeito ao chamado para a obra, para o altar, e que se perguntam: como que eu sei se eu tenho um chamado para a obra de Deus ou não? Ao meditar nesse livro, você vai entender que o mais interessado em precisar de trabalhadores para a obra de Deus é Ele próprio. Então, a primeira coisa, Ele quer sim trabalhadores para a obra dele, mas a questão é: quem verdadeiramente tem um chamado? E aqui na página 23, o bispo ele faz uma pergunta que você deve fazer a você mesmo, que vai literalmente responder se você tem esse chamado ou não para a obra de Deus, onde fala assim: entendemos então que Deus procura pessoas, mas quem está disposto a fazer a entrega de 100% da sua vida ao seu serviço? Eis a pergunta. E ele continua: quem está pronto para suportar a renúncia que o faz apto ao arado do reino de Deus? Então, aqui nessa pergunta que o bispo faz a você, que faço a você aqui agora, é se você tem disposição em se entregar 100% para Ele. O que Deus precisa para fazer a obra dele é de disposição. E se você tiver disposição em fazer a vontade dele, em dizer eis-me aqui para ele, como Isaías, já no início do livro, fala sobre ele, que ele disse eis-me aqui, Senhor, quando Deus o perguntou a quem o enviarei. Se você tiver esse espírito e essa disposição, certamente você tem esse chamado. Mas disposição para quê? Para obedecê-lo, para obedecer a direção que Ele te dá, a disposição de passar pelas lutas, pelos desertos, pelos conflitos, pelas injustiças, que consistem em fazer a obra de Deus, faz parte da obra de Deus. Então, assim como o Senhor Jesus, Deus espera que tenhamos essa disposição. E você que diz assim, mas eu não sei como, eu não sei como fazer a obra de Deus. Então, é onde entra a disposição em aprender. É onde que temos a reunião dos discípulos, no sábado, 18 horas, e eu aproveito e venho aqui convidar você a participar. Se você tem disposição em aprender, adquira esse livro Eis-me Aqui, e com a meditação dele, que será feita aos sábados, 18 horas, na reunião dos discípulos, vai te auxiliar e vai te ajudar a cumprir o chamado da obra de Deus, tá bom? Eu deixo aqui esse convite para você.
e espero ter ajudado. Que Deus abençoe a todos e até mais. Com certeza ajudou, pastor auxiliar, pastor Gabriel, lá de Ouro Verde. Um abraço aí para todo o povo querido de Ouro Verde, interior aqui do nosso estado de São Paulo. E fica aí mesmo o convite. Então, para o próximo sábado, você também deve comparecer. Se você é um discípulo, se considera um discípulo ou deseja servir, quer aprender ou quer saber como, então você é convidado, se não convocado, digamos assim, a estar conosco nesse próximo sábado, às 18 horas, mas chegue cedo, tá? Para que você possa participar e você pode também trazer o seu livro Eis-me Aqui, Senhor, o seu exemplar do Eis-me Aqui, Senhor, para você poder acompanhar conosco. Inclusive, nesse próximo sábado, nós teremos a apresentação do grupo Arimateia e o grupo Depressão Tem Cura, né? A cada sábado a gente apresenta e ora e abençoa o trabalho de um grupo de trabalho, um grupo guerreiro. E nesse próximo sábado, nós teremos aí, você vê aqui, né? A indicação, você vê aqui a chamada, a convocação para a apresentação do grupo Arimateia e o grupo Depressão Tem Cura, né? Inclusive, a gente consegue aí, antes da gente chamar o Bispo Macedo, a gente consegue colocar aí, na sequência, a expectativa da reunião que vai acontecer nesse sábado do grupo Depressão Tem Cura. Sinaliza aí para mim, porque na sequência a gente vai já chamar aqui a mensagem, o trecho da reunião com o Bispo Macedo, né? E você vai poder, então, prestar atenção. Eu quero até pedir que você pare o que você está fazendo e preste atenção daqui a pouquinho para você poder, então, assistir esse trecho dessa reunião que o Bispo participou neste último sábado. E nesse próximo sábado, nós teremos, então, essa apresentação do Arimateia e o grupo Depressão Tem Cura. Tá certo? Então, vamos assistir aqui a expectativa daqueles que vão participar dessa apresentação lá do grupo Depressão Tem Cura. Vamos ver. Depressão Tem Cura da Bahia estará dia 13, sábado, às 18 horas, nessa aula, nessa reunião especial. Aqui estão alguns da catedral, não é isso? Isso. Mas toda a Bahia vai estar presente. Ilhéus, Barreiras, Itabuna, Feira de Santana, Camaçari, enfim, a Bahia toda, tá bom? Sábado, às 18 horas, dia 13. Olá, que Deus abençoe. Eu sou o pastor Alexandre, responsável pelo grupo Depressão Tem Cura, aqui de Campos dos Goitacazes. E no dia 13 de novembro, eu e o grupo Depressão estaremos na reunião dos servos, marcando presença. E nessa reunião, junto com o Bispo Júlio, aprendendo mais sobre esse serviço que é a obra de Deus. Então, tanto eu quanto o grupo estaremos nesse dia marcando presença nessa reunião gloriosa. Deus abençoe. Nós estamos aqui com nossos voluntários, a gente do bem, do grupo Depressão Tem Cura aqui de Goiânia. Filma aí, por gentileza, os nossos voluntários. E nós estamos passando aqui porque no dia 13 nós teremos a nossa consagração e todos os voluntários, não apenas aqui da nossa catedral, mas de todo o estado de Goiás, estaremos presentes nesse dia 13 às 18 horas. Quem vai estar com a gente? Então, Bahia, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, e Goiás, né? Tá aí a experiência, na verdade, a expectativa deles, né, de ter uma experiência e participar dessa reunião no próximo sábado. Falando nisso, né, em experiência, eu quero agora chamar pastor Paulo Luiz aí da nossa central. Quando a gente fala experiência, as pessoas estão ligando aí e vocês estão tendo a experiência de atender alguns casos um pouco complicados, né? Segue daí, pastor Paulo. Exatamente, bispo. Aqui eu tenho em minhas mãos a Adriana da Silva. Ela entrou em contato conosco. Ela é lá de Vespasiano, Minas Gerais. Ela relata que está afastada há 3 anos, está com problema com o filho, que tem se mostrado perturbado e tem se comportado como se fosse um animal. Está querendo matar o pai e o pai permanece firme lutando pela libertação do filho. Adriana, o recado que a gente tem para você é o seguinte: você tem que passar a ser a diferença na vida do seu filho, se juntando ao seu marido,
para que ele tenha essa salvação, para que ele tenha essa transformação, essa mudança. Para você é possível, porque além de você se juntar com ele pela fé, você como mãe tem autoridade para abençoar o seu filho. Nós também temos aqui, bispo, o Ariel. O Ariel, ele está afastado há algum tempo, ele já até perdeu a noção do tempo que ele está afastado e tentou suicídio no banheiro do baile funk. Olha só a situação que chegou o Ariel. Ariel, para você deve ter assistido agora há pouco as pessoas, os integrantes do Depressão Tem Cura, se consagrando, se preparando para receber uma apresentação a Deus, para receber mais unção de Deus para salvar. E nós vamos resgatar você, Ariel. Nós vamos até onde você está, para tirar você desse fundo de poço. E não se preocupe, que aqui temos pessoas que estão interessadas, que estão dispostas, que fizeram o Eis-me Aqui para ajudar você. Muito bem, daqui a pouco, pastor Paulo, o senhor volta daí, olha, deixa eu falar aqui com a Ariel. E como é o nome dela mesmo, hein? Como é o nome dela, pastor Paulo? Adriana. Adriana, olha aqui, ó. Ariel, Adriana, ou você que está assistindo o programa agora e que está pensando em se matar, está desesperado e pensando que não tem jeito. Tem jeito sim. São pensamentos e vozes malignas tentando provar para você que tudo está perdido. Mas eu digo para você que nada está perdido. Deus está chegando até você a partir desse momento e te livrando. E se você está nos assistindo e não ligou, ligue agora, porque nós vamos ajudar você, o resgate vai chegar até você. Na verdade, você não quer tirar a sua vida, você não quer morrer. Você quer que morra essa coisa ruim que está dentro de você, essas vozes que estão na sua mente. Mas você quer viver. Então, Deus pode fazer você viver, eliminando essas vozes da tua mente, arrancando esse mal, essa depressão de dentro de você. Imagine você livre de tudo isso. Você vai respirar, vai ter paz. E é o que você quer. Então, no fundo, você não quer morrer, você quer viver. Na verdade, o que você quer é se livrar disso. Há um Deus que chega até você agora e pode livrar você disso. Inclusive, a gente vai orar por você daqui a pouco. Ligue para cá agora, nesse momento. Ligue para cá, nesse exato momento. Que horas tem aí? Que horas tem aí no seu relógio, agora aí? Nós estamos aqui para ajudar você. Pode ligar, 3573-3535. Inclusive, você que está afastado, está desanimado, já foi servo de Deus e hoje você tem servido ao diabo. Talvez conscientemente ou inconsciente, mas os frutos da tua vida, a diferença que falávamos no início do programa, de como você era e como você é hoje, mostram claramente que você está no caminho completamente errado. Mas você pode sair dessa situação a partir desse momento. Inclusive, eu quero que você preste atenção, olhe para cá. Eu vou colocar um trecho da reunião de sábado aqui no Templo de Salomão, quando nós contamos com a presença do Bispo Macedo, e ele falou algo muito interessante que vai ajudar você. Preste atenção, por favor. Você sabia, você que são obreiras, obreiros, vocês que trabalham ativamente na obra de Deus, você sabia que muitos obreiros estão caídos? Muitos que estão aqui, que estão nos assistindo por esse mundo afora, que são obreiros, estão nos assistindo, mas estão apenas com a capa de obreiros, como as 5 virgens nécias, que tinham a aparência de virgens, tinham a aparência de salvas, tinham aparência ou na expectativa da vinda de Jesus, mas quando Jesus veio, elas ficaram de fora. Mas Senhor, nós te servimos, nós expulsamos demônios, nós pregamos o Evangelho, nós ajudamos tantas pessoas. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Mas eu era obreira, eu era obreiro,
Eu era pastor, eu era um bispo, eu era esposa de bispo, de pastor. Você era isso, você era aquilo outro, mas você não era meu, ou não era minha. Então, quando essa pessoa que tem sido enganada por conta dos seus serviços, por conta das suas atividades espirituais, mas que lá fora tem vivido no pecado, ou vivido na corrupção, na mentira, e tenta, ou melhor, tentam mascarar o seu pecado, ou encobrir o seu pecado com boas obras. Igualzinhos os ricos na época de Jesus, quando faziam grandes ofertas no templo. Os ricos que fazem grandes generosidades, dão grandes doações para alimentar pessoas famintas. Eles fazem aquilo justamente para encobrir o seu pecado, para se sentirem assim aliviados do seu pecado. Não, eu quero fazer alguma coisa boa para alguém, porque eu quero ter algum saldo positivo perante Deus, mas continuo no pecado. Para você ter esse saldo positivo, você tem que andar com Deus, né? Abandonar, como disse o bispo, completamente o pecado e andar com Deus. E é aí que você vai ver a diferença na tua vida. Claramente, você e os que te conhecem vão ver claramente essa diferença. Bom, se você deseja tirar dúvidas, mandar uma pergunta para o programa, você pode mandar pelo número que vai aparecer aqui agora, é o 95339, né? 2828. Esse é o número do WhatsApp. 95339-2828. Esse número não ligue, apenas mande o áudio ou faça um vídeo sempre com o smartphone na posição horizontal, que fica mais fácil da gente exibir aqui no programa. E falando em pergunta, Bispo Iranildo, vamos então responder a primeira pergunta de hoje? Certamente, Bispo. Olá, boa noite. Eu e minha esposa somos aqui de Nova Campinas, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E ontem nós estávamos tendo uma questão entre eu e ela, porque algumas crianças na nossa igreja têm manifestado. E ficou uma dúvida entre a gente que a criança, mesmo sabendo que ela já tem a salvação, mas ela estando nesse estágio e de manifestação com o demônio, caso ela morra, ela será salva mesmo assim? Olha, Mateus capítulo 19, versículo 14, o Senhor Jesus disse que das crianças é o reino dos céus. O fato da criança estar sendo vítima de opressão, de possessão maligna, não lhe tira esse direito de salvação, com certeza. Até porque o Senhor Jesus fez uma promessa, e essa promessa não pode ser invalidada. Uma criança que é vítima de uma ação de força maligna, ela, como eu disse, é vítima. Ela não provocou essa situação. Sabemos que existem maldições hereditárias que são passadas de pai para filho. Às vezes a criança foi oferecida e ela não tem nada a ver com isso. O espírito maligno que está atuando na vida dela não pode lhe tirar o direito de salvação. Eu me lembrei agora que o pastor Paulo, Paulo Luiz, ele estava falando sobre a Adriana, cujo filho tem esse problema, de estar manifestando com forças do mal. A própria Bíblia relata que um pai trouxe um filho que, ainda que já fosse um rapaz, mas trouxe um filho que um espírito maligno se apossava dele
e ele se jogava no fogo, na água, ou seja, vivia tentando o suicídio. Devia ser um tormento, devia ser uma agonia para aquele pai, para aquela família, como está acontecendo hoje com a Adriana, ou com você, que tem um familiar que também está passando por isso, quem sabe seu filho ou sua filha. Saiba que existe solução, existe libertação e com certeza esta criança estará salva. A palavra de Deus vai se cumprir na vida dela. É isso aí, ficou bem claro. A palavra de Deus não pode ser invalidada, né? Está prometido, é prometido. É só tomar posse e crer. Aliás, foi o que aconteceu com a Betina, né? Nós gravamos o testemunho dela através do Skype. Eu vou mostrar para você o testemunho do jornal Folha Universal. Olha como é que era a vida da Betina. Veja só. Hoje você vai conhecer a história da Betina, de 28 anos. Uma jovem mulher que só pensava em morrer, mas o altar a fez renascer. O depoimento completo dela está na Folha Universal desta semana. Betina, seja bem-vinda e muito obrigada pela sua participação. E conta pra gente como é que foi que começou toda essa tristeza na sua vida. Então, eu nasci em um lar bem estruturado, né? Meus pais se viviam brigando, era traições, era violência em casa, agressões físicas, verbais. Então, eu fui crescendo com esses pensamentos de violência. Eu fui uma mulher bem agressiva. Qualquer pessoa que olhava para mim todo já queria bater, já queria brigar. E aí começou o meu processo, né? De depender de gente para poder se sentir feliz. Em casa, comecei a morar sozinha, tinha medo de escuro, não conseguia ficar sozinha. Então, eu precisava estar sempre em roda de amigos, bebendo, tinha que estar sempre fumando alguma coisa para poder dar aquela paz, né? Em casa, eu não conseguia ficar. Dormir, ficava uns 2, 3 dias sem dormir. Então, eu precisava beber, precisava do álcool para poder dormir, né? E aí começou o meu tormento. Era um tormento, eu não conseguia dormir, e era só o álcool que me dava aquele alívio, né? Que eu conseguia capotar, e o álcool me apagava. No dia seguinte, começava o meu processo de novo. Solidão, tristeza, pensamento de suicídio, com vontade de morrer. Não queria viver, né? E quando foi que isso mudou? Depois que veio a pandemia, que eu precisava ficar em roda de amigos, baladas, e quando veio a pandemia não tinha mais isso. Então eu ficava em casa presa sozinha. E aí não tinha mais aquelas festas, não tinha mais pessoas. Aí eu me senti em pânico, fiquei desesperada. E aí quando eu estava procurando lives de shows para assistir, acabou caindo na reunião. E aí eu fui imediatamente, procurei a igreja, quando ela estava aberta, fui atrás e fui diretamente para o altar. Quando Deus me chamou para o altar, eu fui. No altar foi onde eu encontrei a vida, né? Aquela vida que para mim parecia impossível. Para mim, eu achava que não tinha mais jeito. Para mim já era, né? Mas o altar me fez nascer de novo. No altar eu encontrei vida. Então, aquela paz que eu sempre procurei em bebidas, em baladas, em relacionamentos, o Espírito Santo, ele me deu. E hoje você é feliz de verdade? Hoje eu sou feliz de verdade. Hoje eu tenho paz. Eu não preciso de pessoas para ter felicidade. Hoje a paz, a felicidade mora em mim. Eu participo de um grupo que a gente leva a palavra de Deus para essas pessoas, para os jovens que se encontram na mesma situação que um dia eu me encontrei, mostrar para eles que tem solução sim, para ele tem jeito. E a morte não é a solução, não. A solução que essa pessoa procura é o altar, onde eu procurei e achei a vida que eu sempre procurei lá fora. Ok, Betina, muito obrigada pela sua participação. E se você também perdeu a vontade de viver, aprenda como a Betina a mudar essa realidade. Leia o depoimento dela completo na Folha Universal desta semana. Na reportagem, você terá o passo a passo para vencer esse desânimo. Adquira o seu exemplar numa Universal mais próxima de você. Seja também patrocinador deste projeto a serviço da fé. Folha Universal. Informações para a vida. Olha a Betina aqui, olha. Na página 22, a história da Betina, que você acabou de ver o depoimento dela pessoal. Eu queria morrer, mas o altar a fez renascer. Falar em altar, né? Tá aqui fotos dela como ela estava antes. Ó, tá vendo? Vai descendo aí. Ela aí, com os copos na mão, embaixo também. Interessante dessas fotos aí, com essas bebidas todas, é que ela está muito alegre, né?
Que aparentemente estava tudo bem, né? Tá entendendo? Mas ela queria morrer. Exatamente. Quer dizer, aquele sorriso não era verdadeiro. A bebida, a canção, os amigos, o sorriso, as fotos para o Face, né? Para as redes sociais, para as pessoas terem essa impressão de que ela estava bem. Que está tudo bem, é verdade. Na verdade, lá dentro, no íntimo, nos bastidores, ela estava muito triste, muito infeliz e querendo morrer. Por isso que quero até aproveitar para falar, a gente estava convocando as pessoas, né, que estão aí afastadas, para ligar, para voltar para a fé, para ver a diferença, né? Inclusive, daqui a pouco a gente vai lá com o pastor Paulo de novo, na nossa central, para lermos mais nomes e ajudarmos as pessoas. Mas eu quero até aproveitar para dizer para você que uma excelente oportunidade de você voltar, né? Você que está afastado, está envolvido, está com esses sorrisos, tentando mostrar uma realidade para outras pessoas que não é a sua realidade, você está dentro de você completamente perdido, aflito, querendo morrer, uma excelente oportunidade de você voltar é neste sábado, próximo sábado, na reunião dos discípulos, que nós temos falado aqui praticamente o programa inteiro. E não só no sábado, logo no domingo seguinte, né, nesse domingo, dia 14, nós estaremos fazendo em toda a Igreja Universal do Reino de Deus o Vem Cear, né? Vai ser o grande domingo da Santa Ceia. Você que um dia já participou da Santa Ceia e porque você está fora da fé, não participa mais, está fora da igreja, ou está dentro da igreja, mas já nem se lembra qual foi a última vez que você participou da mesa do Senhor Jesus. Então esse domingo será a sua oportunidade de voltar, de se arrepender, de dar uma chance não só para Deus, como é óbvio, mas para você mesmo, para a tua própria vida, né? E convocar outras pessoas, você que é servo, é discípulo, que me assiste nessa noite, aproveita para convocar pessoas que estão afastadas da igreja ou que estão perdidas aí, mesmo dentro da igreja, porém dentro da igreja fisicamente, mas espiritualmente como se estivesse fora e afastada da mesa do Senhor, ou seja, não está participando da mesa de Deus, não participa da Santa Ceia há tanto tempo. Esse vai ser um grande domingo, domingo do Vem Cear, a sua oportunidade. Falar em oportunidade, pastor Paulo, temos aí mais nomes na nossa central de atendimentos? Temos, sim, senhor, bispo. Aqui eu tenho nas minhas mãos o nome da Ana Carolina. Ela é de Contagem, em Minas Gerais. Ela está afastada há um mês e sente que foi vítima de inveja. E o casamento dela hoje está destruído. O senhor observa que as pessoas, elas sentem muita coisa. Elas sentem problemas, elas sentem que estão sendo invejadas. Elas sentem e sentem. E o que a gente chama hoje é para que a pessoa decida. Ela decida ter uma vida diferente. Do mesmo jeito que ela decidiu um dia se afastar da igreja, hoje ela decida a voltar para os braços de Jesus e ter a sua vida restaurada. Não só a vida física, mas como o interior dela. Aí sim, através da fé, ela vai ter bons sentimentos, ela vai se sentir bem, vai se sentir sarada. Aqui eu tenho também o nome da Severina. A Severina Bezerra, ela daqui de São Paulo, está afastada há 2 anos, sente dores de cabeças constantes, tem problemas espirituais e não sente vontade de ir para a igreja. O senhor vê como o sentimento ele é latente na vida das pessoas que não se apegam à fé, não se apegam à palavra. E o interessante é que Jesus, a única coisa que ele deixou para nós foi a palavra. E é através dessa palavra que eu chamo você. Você que está aí sofrendo, você que está aí numa situação semelhante a dessas pessoas que têm ligado para nós, elas têm se sentido fracas, têm se sentido indefesas, têm se sentido inseguras. Para você existe uma saída, e a saída começa quando você decide mudar a sua vida. Hoje, nós estamos aqui com as nossas linhas abertas através do 11 3573 3535 para que haja o resgate da sua vida, resgate da sua alma, resgate da sua felicidade através da fé. E falar em resgate, aproveitando para convocar você que não ligou ainda a ligar, porque no final do programa, daqui a pouquinho, portanto, nós estaremos orando por você. E vamos fazer também a oração aí pelo país chamado Andorra, né? Na verdade, um principado ali na França, né? Entre a França e a Espanha ali na Europa. Vamos orar por Andorra e todo o povo da igreja lá, todo o povo da fé e todos os habitantes de Andorra, na verdade, né? Bom, mas antes disso, deixa eu chamar a Beatriz,
Não? É a Beatriz de Tocantins, a Camila de Campos, de Goitacazes, lá no Rio, e a Ellen do Pará, que tem experiências dessa última reunião dos discípulos no sábado. Olha só a maneira como elas falam, o que aconteceu com elas quando elas participaram da reunião, e isso sirva, esse é o objetivo, sirva de experiência para você também que está assistindo. Veja só. Beatriz, eu falo aqui de Palmas Tocantins e acabei de assistir a reunião do discípulo, especialmente com o Bispo Macedo. E o que mais me chamou a atenção é sempre a importância que temos que ter com a nossa salvação, pois na correria do dia a dia a gente se importa tanto com fazer que a gente acaba esquecendo de ser. Então, assim, com essas reuniões todos os sábados às 18 horas, a gente recebe dicas excelentes para a gente colocar em prática no nosso dia a dia e termos uma melhor comunhão com Deus. E eu convido a você que não esteve nesse sábado, estar conosco no próximo sábado às 18 horas. Olá, me chamo Camila e sou aqui de Campos dos Goitacazes e acabei de participar da reunião de discípulos. A palavra que o Bispo Macedo passou pra gente nessa noite foi muito forte, como sempre me abençoou muito. E o trecho que mais me chamou a atenção foi no versículo que o Bispo leu pra gente, que nós fomos comprados por um preço. E qual foi esse preço? Foi a alma do Senhor Jesus pela nossa alma. Então, toda vez que eu trouxe para mim que toda vez que eu for ganhar uma alma, toda vez que eu olhar para minha alma, eu tenho que me lembrar que essa alma que eu tenho hoje, salva na presença de Deus, e as almas que a gente tem para ganhar, tudo isso teve um preço, que foi a alma do Senhor Jesus pela minha, pela nossa. Então, assim, é para a gente valorizar, para a gente entender o sacrifício do Senhor Jesus e valorizar isso nas nossas atitudes todos os dias. Então, essa reunião, como sempre, me abençoa demais. E essa palavra do Bispo Macedo para a gente veio com certeza para renovar, para somar e para avivar a nossa fé. Olá, eu me chamo Ellen, sou obreira do estado do Pará. E hoje tive uma reunião com os discípulos, com o Bispo Macedo. E o que me chamou mais atenção foi quando ele falou de salvação, de não errarmos com Deus, com o Espírito Santo. Falou muito forte sobre mentiras, sobre traições, sobre aquilo que o Espírito Santo abomina. E isso é muito forte, isso é muito preocupante para a nossa salvação. E hoje eu posso dizer que eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho certeza, quando ele falou de fatos que levam a gente a não ter o Espírito Santo, hoje eu sei que eu tenho o Espírito Santo e fui selada com o Espírito Santo. Tá aí histórias de gente que tem se dedicado, né? Histórias reais. A maneira que as pessoas se expressam mostra que elas prestaram atenção, que elas se entregaram. Isso tem que acontecer com você. Bom, Bispo Iranildo, vamos então, na sequência, a segunda pergunta dessa noite? Vamos sim, com certeza. Olá, Bispo, meu nome é Adriana, sou de Ferrazópolis, do Bloco ABC. Gostaria de fazer uma pergunta. Como eu faço para ganhar uma pessoa para Jesus que um dia já esteve na igreja, na presença de Deus, e devido aos maus exemplos, ela se afastou? Devido aos maus exemplos, ela se afastou. Olha, Lucas capítulo 17 diz que é impossível que não venham escândalos. É inevitável os escândalos. O Senhor Jesus tinha 12 discípulos, 3 causaram escândalos. Aliás, os 12, porque os abandonaram, deixaram, um traiu, um negou, o outro não creu quando ele disse que estava vivo. Enfim, o que você pode dizer é que essas pessoas não olhem para essas situações, que essa pessoa ela não atente para o que aconteceu ao redor, até porque o Senhor Jesus não tem culpa de nada disso. E não foi o Senhor Jesus que provocou o escândalo. Se ela olhar para o Senhor Jesus Cristo, certamente ela vai ter um outro exemplo
ela vai ter um outro foco. O Senhor Jesus nos ensina na sua palavra: olhai para mim e sede salvos. Precisamos olhar para o Senhor Jesus. É claro, é evidente, o Senhor Jesus não habita em templos, não habita em paredes, nem em móveis. Certamente não é a estética da igreja que traz a presença de Deus. O Senhor Jesus é visto nas pessoas. Então, ao invés de olhar para os maus exemplos, que ela comece a olhar os bons exemplos, que tem. Certamente tem. Se existem maus exemplos, existem bons exemplos, bons testemunhos. Comece a mostrar para ela também que existem pessoas que dão verdadeiro testemunho de cristãs. Aponte essas pessoas para ela. Até mesmo você, dê o seu testemunho. Mostre para ela que se existe o lado mal, existe também o lado bom. É isso. E a Luciana, que você vai ver agora, ela também vivia de aparência. E ela dava um testemunho, quer dizer, quem olhava para ela achava que estava tudo bem. A gente falou isso agora há pouco. O bispo falou, como nesse atendimento, o bispo Iranildo, mas antes a gente estava falando do testemunho na Folha Universal e a gente ressaltou isso. E foi o caso da Luciana que você vai acompanhar agora. Ela vivia de aparência, tinha mágoa, mania de perseguição, tinha maus olhos, não tinha certeza da salvação, como é óbvio, né? E, aparentemente, exteriormente, tentava mostrar que estava tudo bem. Mas só ela sabe o que estava dentro dela. Acompanhe, veja só. Meu nome é Luciana Diniz, tenho 40 anos e por 8 anos eu vivi de aparência. Eu cheguei na igreja em 2003, eu vivia uma vida desregrada no mundo, né, das baladas, sofria no casamento, na vida sentimental, cheguei a separar do meu esposo por 4 vezes. O meu fundo de poço, antes de eu chegar na igreja, quando eu separei da 4ª vez do meu esposo, e eu conheci uma pessoa, e eu fiquei com essa pessoa por 6 meses, e essa pessoa, ela me fazia de pano de chão, eu me humilhava por essa pessoa, e ela tinha outras pessoas também, e eu aceitava, porque eu falo que não era amor, era uma paixão doentia, né? Então, daí eu cheguei em 2003 e eu comecei a participar das correntes de libertação. Eu comecei a buscar, né? Eu entendi que eu precisava da salvação, né? Aí eu comecei a me envolver com as coisas da obra, comecei a evangelizar. E depois de 4 anos fui levantada obreira. Só que assim, eu achava que eu tinha o Espírito Santo, né? Que eu tinha sido batizada com o Espírito Santo. Mas no decorrer dos anos, foi se passando, eu vi que eu não tinha, pelas minhas atitudes, né? Eu não tinha aquela firmeza de fé, aquela confiança, né? E em casa, na igreja eu era uma coisa, em casa eu era outra. No trabalho, às vezes eu me envolvia em discussões, né? Eu não conseguia me dominar. Cheguei um momento que eu parei, olhei para mim e falei, não, tem alguma coisa estranha comigo, tem alguma coisa errada. E aí veio uma campanha, né, de final de ano, que eu sempre fiz campanha, mas eu sempre fazia material, mas o espiritual eu nunca focava, né? Aí veio uma campanha e eu não pedi nada para Deus. Eu falei para Deus que Ele me mostrasse o que estava de errado em mim, que eu não conseguia enxergar, mas eu sabia que tinha algo de errado. E como eu era aquela obreira que de fazer muito, eu não parava para ler a Bíblia, para meditar, para orar. Eu achava que porque eu fazia bastante, eu estava bem com Deus. Quando eu mudei, eu me vi só. Saí do meio dos obreiros que eu estava, cheguei num lugar que eu não conhecia ninguém. E eu me vi vazia ali. E eu comecei ali, eu falei, agora eu vou Aí eu comecei a ouvir o Bispo Macedo, aquilo que eu não gostava. Eu comecei a ouvir a palavra do Bispo, comecei a fazer as tarefas do God Liud. E aí eu fui me enxergando que eu não era realmente, que eu não tinha realmente o Espírito Santo, né? E eu comecei a passar mal de obreira, né, de uniforme. E aí eu tentei por um tempo resistir, mas aí eu acho que porque eu estava abrindo meu coração, eu comecei a me libertar de verdade. Aí eu cheguei e falei com o meu pastor, que eu estava naquela situação, e aí foi o pastor dos obreiros me atender na minha igreja e me orientou,
eu fui tirada, né? Passei uma luta muito grande, né? Que o mal, ele não queria me deixar de maneira nenhuma. Havia muita luta na minha vida secular. E assim, eu não acreditava mais em mim. Eu não acreditava mais que Deus podia me perdoar. No ano de 2017, após eu ter retornado, reconhecido meu estado de fé e retomado a minha fé verdadeira, né, a fé genuína, veio uma campanha, né, da fé de Jacó, né, e durante a campanha inteira eu foquei nisso e fiz meu propósito, tanto espiritual como material, e teve um dia que eu tive essa certeza, uma certeza muito grande dentro de mim, que Deus falou: agora você é minha filha. Você é minha filha de verdade. Foi muito lindo esse dia. Hoje eu sou o oposto do que eu era. Antes eu não tinha cuidado da minha vida espiritual, eu não tinha temor. Eu era só de fazer, mas eu não focava em ser, em viver aquilo que eu pregava, que eu falava. Hoje eu sou o oposto. Antes de eu falar para alguém fazer algo, eu olho para mim e vejo se eu estou sendo aquela pessoa, né? E o meu foco hoje, primeiro sou eu, a minha vida com Deus, a minha vida espiritual. Sei que Deus quer me usar, mas o meu foco é a minha salvação em primeiro lugar. Eu falo para esse obreiro que hoje está vivendo de aparência, que ele peça ajuda, porque antes eu achava, quando eu estava naquela situação, eu achava que se eu fosse pedir ajuda, iam me julgar, não iam me ajudar, iam me condenar, mas não, eu encontrei muitas pessoas durante o tempo que eu fui acompanhada, pessoas de Deus que me acompanharam, que deram a vida por mim, e por isso hoje eu estou aqui. Eu falo que esse obreiro peça ajuda, que ele vai encontrar, e Deus, ele perdoa. O mal, ele fala na mente que Deus não aceita, que Deus não vai perdoar, mas Deus perdoa, porque esse era o pensamento que eu tinha. Mas um dia eu li uma palavra lá no Salmo 130, no versículo 3, que fala que se Deus observar os nossos pecados, quem subsistirá, né? E ali eu entendi que tinha jeito para mim. Hoje abandonei as máscaras que usava para viver verdadeiramente a serviço do meu Senhor. Você vê que agora no finalzinho ela falou assim, que Deus perdoa. Quer dizer, ela percebeu isso. E há um minuto atrás, no momento do testemunho, eu estava prestando atenção, ela disse assim, Deus falou comigo. Você vê que Deus fala com a gente. Deus, nesse momento, está falando com você aí agora. E as coisas não mudam porque a gente não ouve, né? A gente tem que querer isso, a gente tem que deixar. Deus quer que nós queiramos. Ele não quer forçar a barra. Tem que ser voluntário, tem que ser de coração, né? Ela admitiu isso, essa moça admitiu. Eu preciso de ajuda, busquei ajuda. E ela diz agora o quê? Busque ajuda, você está vivendo assim, busque ajuda. Se você quer ajuda, então vamos orar agora. Nós vamos orar por você que está assistindo o programa, que ligou para cá ou não conseguiu ligar. Eu quero até chamar o pastor Paulo Luiz, vem para cá, por favor, traga os nomes que o senhor tem aí e vamos orar aqui juntos por todo o povo que está assistindo a gente e pelo Principado de Andorra, por todo o povo de Andorra, desse país lá na Europa. Vamos então falar com Deus. Nele habitar, mas os seus desejos o afastam do altar. O plano inicial de Deus perdeu-se nesse mundo, cada vez é mais difícil um coração reto encontrar. Deixou-se enganar e a imagem de Deus deixou de espelhar.
nos colocamos, meu Pai, diante da Tua presença. Já estamos na Tua presença, mas aproveitamos esse momento final do programa exatamente para Te invocar. Porque o Senhor disse, nós cremos nisso, aonde tiverem 2 ou mais pessoas ali reunidas em meu nome, eu estarei ali com elas. Nesse momento nós somos 3 aqui em estúdio, mas há milhares, talvez milhões, a gente não sabe mensurar, aonde está chegando essa oração, pessoas que estão te buscando, chorando, desesperadas, outras que estão com os olhos abertos olhando para nós, não conseguem orar, mas estão pensando no Senhor, pedindo socorro com a alma, desesperadas. Senhor Jesus querido, vá ao encontro dessa gente, livra estas pessoas que estão pensando na morte, livra estas pessoas que estão desesperadas, arranca agora esse espírito de doença, de depressão, de desespero, de suicídio, espírito de suicídio, de morte, de doença, espírito depressivo, saia, saia! Em o nome do Senhor Jesus, seja arrancado agora, receba a ordem do Altíssimo, em o nome do Senhor Jesus, e desapareça desta vida, desta mente, deste coração, deste corpo. Meu Senhor, cuida de todos que precisam de socorro. Faça por eles o que a gente não sabe fazer, o que a gente não consegue fazer. Só o Senhor pode. Nós entregamos todos eles em Tuas mãos. Os nomes que estão aqui, as pessoas que ligaram, as que não puderam ligar, cuida deles agora. Cuida dos que estão lá em Andorra, neste exato momento, lá na Europa. As pessoas que vivem neste pequeno país, o povo da fé, os obreiros, os pastores, os que fazem a Tua obra ali, os que estão ganhando almas ali à custa de muito suor, de muita lágrima. Alcance essa gente, dá forças para eles permanecerem firmes e fortes e que a Tua boa mão venha guardá-los e livrá-los. Todos sejam alcançados agora pelo poder desta oração. Seja essa água consagrada de maneira que pela nossa fé, pela fé de quem vai beber, ela se torne um poderoso remédio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba a água agora, você que tem preparada. Será qual é maior, puro ou alta, o brilho desse mundo quer de Deus lhe afastar. Bem, nós estamos chegando no final do programa, lembrando então, neste próximo sábado, não é? Dia 13, aqui no Templo de Salomão, em transmissão para todo o Brasil, a reunião dos discípulos às 18 horas. E você deve trazer o seu cinto de linho, nós vamos continuar com o propósito do cinto de linho. E no domingo, dia 14, o domingo do Vem Cear, Santa Ceia, em toda a Igreja Universal do Reino de Deus. Pastor Paulo Luiz, as suas considerações finais. Minha amiga, meu amigo, não importa a dor, a tristeza que você tenha causado a Deus ou aos seus familiares, maior vai ser a alegria de Deus e em você quando você estiver conosco na presença dele. Bispo Iranildo, suas considerações finais e é onde o senhor estará fazendo reunião. Amanhã, quarta-feira, às 8 horas da noite, nós estaremos ali em Itaquera, na Avenida Itaquera, 2951, 8 horas da noite, com o pastor José, abençoando a sua vida. Você é o nosso convidado. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela sua participação, sua audiência. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. O brilho desse mundo